Hoje eu não vou falar de narração esportiva neste canal. A gente vai ter uma semana dedicada a muitos assuntos ligados à narração digital, mas eu queria nessa segunda-feira, 19 de maio de 2025, fazer um grande alerta a você, torcedor do futebol brasileiro, torcedora também. Nós vivemos um final de semana muito emblemático em relação ao nosso esporte, ao nosso esporte preferido, por dois motivos. Primeiro deles, acho que três, né? Primeiro deles, nós tivemos um fim de semana de jogos horrorosos, né? Três clássicos. O de São Paulo, que eu narrei na Band News FM, foi horrível. Baixa qualidade técnica, muitas lesões, muitos técnicos demitidos, trabalhos incompletos e principalmente jogos de má qualidade, o que traduz numa audiência que lá na frente pode se comprometer. A segunda coisa foi a final da Kings League. Eu assisti pela primeira vez esse negócio, eu não conhecia. E realmente é bom. Como entretenimento, como gamificação. 40 mil pessoas, a boa parte delas jovens, lotando o Allianz Parque para acompanhar. O futebol cada vez mais tem concorrência. E principalmente aqui no Brasil, concorrências de gente que faz o trabalho corretamente. A Kings League, os eSports, são entretenimentos, formas de entretenimento para as gerações que já estão aí. Eu tenho 46 anos. 30 anos para mim já é molecada. E eles estão cada vez mais ligados nessas coisas e cada vez menos ligados no futebol brasileiro. Eles acompanham a Champions, os jogos decisivos do Brasileirão, o Campeonato Inglês e tal. Mas o dia a dia do nosso futebol, essas pessoas estão começando a se afastar para consumir outras coisas. E o Brasil terá um presidente novo na sua confederação de futebol dentro de algumas horas aí, porque vai ser aclamado o tal do cara de Roraima lá, que eu não sei nem o nome direito. E eu quero oferecer para ele um panorama que ele sabe. Se ele não sabe, ele deveria saber, mas todo mundo que trabalha no futebol sabe, mas talvez você, torcedor, não saiba. Então eu vou trazer um mapa aqui do que pode estar ajudando a maltratar o futebol brasileiro, a ponto de um dia ele deixar de ser o que é hoje. E o que deveria ser feito para isso mudar e por que as pessoas não querem mudar. Então vamos para o que interessa. O ciclo ou círculo vicioso do futebol brasileiro é esse aí, que está aqui no quadro. Calendário, o financiamento do futebol, como os clubes lidam com o futebol e a baixa qualidade dos jogos. Então vamos começar do começo para não perder muito tempo de vocês. O grande problema do calendário brasileiro: muita competição, muito jogo. Sul-Americana, vamos lá, vamos colocar aqui. Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, agora tem o Mundial, o Super Mundial, né? Super Mundial de Clubes, o Mundial de Clubes no fim do ano, se um time brasileiro ganhar Libertadores, tem a Supercopa do Brasil, tem a Recopa Sul-Americana e os estaduais. Ok? Tudo aqui. De tudo isso que nós temos, a Copa Sul-Americana não é nossa. Então, não dá para mexer, certo? Não dá para mexer. Aí ficou tudo vermelho, que beleza. Então vamos lá. A Copa Sul-Americana não é nossa, não dá para mexer, é como é bom. A Libertadores, idem. O Super Mundial, idem, que acabou de arrebentar com o calendário, né? A cada 4 anos. Mas entre eles tem Copa do Mundo. Então, a cada 2 anos tem um grande torneio no meio do ano, fora a Olimpíada. O Mundial do final do ano, que tem todo ano. E aí as coisas que são nossas. O Brasileirão, 38 rodadas. O que poderia ser feito? Diminuir o número de times na primeira divisão? Ninguém vai querer. Copa do Brasil, os times grandes só entram depois. Supercopa, sinceramente, é um negócio que não serve para nada, mas é uma data a mais aí. Recopa Sul-Americana, também não serve para nada, mas mais duas datas a mais, são 3 datas aqui. 2 da Recopa e uma da Supercopa. E os estaduais?
Que para os times pequenos, os estaduais menores do Brasil, não tem impacto nenhum. Mas, para os times da Série A e da Série B, principalmente os da Série A, o impacto é gigantesco, gente. Não dá. É uma coisa assim que é muita data. Não é que ele tem que acabar, mas é muita data. Não pode começar um campeonato com uma semana de pré-temporada de férias. Ninguém teve pré-temporada. O ano passado, o ano da Copa terminou no Natal. O ano passado terminou nas primeiras ou segundas semanas de dezembro. O ano retrasado também. Esse ano, dia 21. Como é que faz? Não dá para ser assim. Não dá para os grandes jogarem o campeonato inteiro ou não dá para o estadual durar 3, 4 meses. Por que eles duram tudo isso? Por causa da televisão. Principalmente falando dos campeonatos. O Campeonato Paulista, né? Que é aquele que tem mais visibilidade, dá mais premiação porque é mais bem pago. Então as televisões financiam todo esse calendário aqui. É mais produto que o futebol, nas suas federações, confederações, oferecem à mídia, às marcas, à televisão, à publicidade, que financia esses campeonatos e faz a roda toda girar. Ok? E aí o futebol está refém disso aqui. Porque o futebol cada vez mais precisa de mais dinheiro. Estou falando aqui do nosso mundo, tá? Não vou nem falar da Europa. E para isso, precisa ter mais jogo. Jogo toda hora. Essa discussão já está rolando lá. Essa discussão precisa rolar aqui. Agora, aqui tem um agravante. Como é que você me explica que, com os milhões que saem daqui para esse tanto de campeonato, e os times, 95% deles estão super endividados, estão quebrados? Então, eu vou te dizer. Por quê? Salários altos para jogadores, má administração, para não falar roubalheira, que eu não posso dizer aqui, né? Falta de fair play financeiro. Falta de fair play financeiro. Cadê o cifrão? Tá aqui. Sistema político viciado. Político viciado. Graças a isso, vou colocar aqui no meio para ficar mais fácil vocês verem. Graças a isso, essa grana que financia todo o sistema, ela se perde. Ela não fortalece os times. E aí o que acontece? Como os clubes não são unidos, eles não propõem um teto de gastos para geral, como é na NFL, como é na NBA, nas ligas americanas. Um salary cap, vamos dizer assim. Que poderia ajudar muito a sanar os problemas desses clubes aqui. Porque vamos combinar, 80% da jogadorzada que joga na Série A do futebol brasileiro não deveria ganhar o que ganha. Não vale o que ganha. Só que aí são os empresários, são as negociatas, as coisas que a gente não sabe, que a gente não vê. O fato é que bilhões saem daqui para cá e esses clubes estão quebrados. Porque não tem uma regulamentação. E o sistema político viciado que sai do clube, o dirigente precisa se reeleger. Para se eleger, ele gasta os tubos, contrata um monte de gente, depois vê se paga. Se o time ganhar bem, se o time não ganhar, é uma bola de neve que vai crescendo. E isso passa também para as federações, porque o sistema de votação das federações é a mesma coisa. Então, o cara vota na federação aqui para manter esse calendário. O cara da federação ele precisa manter esse calendário, porque senão ele perde o direito de existir, perde a sua razão de ser, perde esse financiamento aqui. Aí a CBF também mantém as federações, e aí o ciclo volta para a CBF. Então, mantém o sistema funcionando, rodando com óleo queimado. Tá? E aí, os clubes quebrados, eles vão precisar de mais dinheiro. Para ter mais dinheiro, tem que ter mais campeonato. Ou vender mais caros direitos de transmissão de tudo isso aqui. Só que o que acontece? Com esse calendário maluco, tem lesão pra caramba, lesões constantes, baixa qualidade
de jogo, né? Como a gente está dizendo aqui. Arbitragem ruim, porque os clubes não brigam por isso. Não há escassez. E quando não há escassez, o produto vale menos. E aí, essa discussão, uma hora ela vai pintar, porque com isso aqui, os grandes craques não estão em campo. Os jogos são ruins. A arbitragem é ruim. Não dá nem tempo dela se preparar, assim como os jogadores. Jogo todo dia, toda hora. Toda hora jogo na televisão. Daqui a pouco alguém vai falar, ué, isso aqui tá ruim. Se tá ruim, por que eu preciso pagar caro? Se eu passar a diminuir os meus pagamentos, esses caras aqui vão ganhar menos. Se esses caras ganharem menos aqui, como é que os clubes vão se virar para ter bons times? Ó como é que é maluco isso. Ó como é maluco isso. E aí isso se retroalimenta. Para isso continuar, para esse avião continuar no ar, mesmo com um motor só, isso aqui não pode parar. Eles têm que criar mais coisas. Só que a médio e longo prazo isso desgasta o produto. E a hora que aqui passasse um problema, toda essa roda aqui, ela quebra. Toda essa roda quebra. E aí todo mundo perde. Todo mundo perde. Então, por onde passa a solução? Passa primeiro por aqui. Primeiro por aqui. Os clubes precisam se administrar melhor, ser melhor administrados e precisam se unir. Se unir de verdade. Para usar melhor esse dinheiro, para se fortalecer, pagar suas dívidas, se arrumar coletivamente. É o seguinte, a partir de agora, os negócios com empresários serão feitos assim. Transparentes e limpos assim. Jogador de futebol no Brasil vai ter um teto salarial X. Comissão técnica no Brasil vai ter um teto salarial X, porque os clubes estão quebrados. Então vamos reduzir para depois crescer. Vamos reduzir esse calendário. Não dá para jogar campeonato estadual de 3 meses. A gente precisa ter pré-temporada, a gente precisa descansar os caras. Não dá para jogar 3 vezes na semana. Precisa mudar isso, gente. Não tem condição. Não pode ter jogo toda hora, perde o valor. A NFL a gente tá aqui, ó. Não vê a hora de ter jogo de novo, só em setembro, acabou em fevereiro. A NBA tem 3 meses de férias. E o futebol fica com isso. Pô, a tal da Kings League é um campeonato de 2 meses. A Kings League, olha só, 40 mil pessoas. Formato diferente, menor, mais dopamina para as pessoas, mais coisa acontecendo dentro do jogo, jogos bons. O jogo ontem, a final, foi ótima. E aí, nós vamos ficar vendo isso aí tudo acontecer e não vamos fazer nada? Será que os dirigentes são tão imediatistas, além de gananciosos e esganados, como a gente diz no interior, que eles não conseguem ver que eles estão matando o produto deles? E vão continuar assim, cada um para um lado, cada um defendendo o seu, e dane-se. O problema está todo aí, para quem quiser ver. E aí? Depois não vão reclamar, porque o futuro passa por cima. E se o futuro passar por cima do futebol, o mundo vai continuar rodando, normal. É. Agora, eu não sei, sinceramente, onde é que isso vai parar. É apenas um mapa. Minha ideia com esse vídeo é simplesmente mostrar para vocês aí onde é que as coisas estão. Por que as coisas estão acontecendo assim? E aí quem tem que resolver, que resolva, né? A gente só pode falar. Tomara que um dia eles resolvam isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, pode deixar o dislike. Eu quero ver os seus comentários aqui também.
Esse é um tema que interessa a todo mundo, inclusive quem vive e trabalha com futebol. Obrigado pela sua companhia. Tem vídeo todo dia aqui no canal. É só se inscrever. Até o próximo.